O Galaxy M31 já foi lançado e nós já temos uma análise completa dele. Agora, vocês estão pedindo, muito bom, que ele seja comparado com os principais intermediários do ano. Já que pouca coisa está realmente barata, é melhor a gente escolher bem, né? Então, uma das melhores opções de comparação aqui é o novo Redmi Note 9S, que chegou caro no Brasil, mas que também pode ser encontrado em marketplaces. Será que o candidato da Xiaomi supera o que pode vir a ser o melhor intermediário do ano? Isso é o que você confere agora aqui no tudocelular.com. O Dominó domina essa batalha. Isso porque o módulo de câmera traseira dos dois celulares é bem parecido, um retângulo protuberante. No Redmi Note 9S ele é bem mais alto, mas apenas uma parte dele fica saltada, enquanto que no M31 a coisa é mais uniforme, né? Então ele fica também no canto ao invés de no centro. Mas no geral, eles são diferentes em vários aspectos, e apesar da moldura de ambos ser em plástico, o Note 9S tem a traseira em vidro Gorilla Glass com um visual holográfico. O M31 é em plástico brilhante com cores sólidas e traz a câmera frontal em U centralizada contra uma em furo na mesma posição do Redmi. O sensor biométrico também é diferente, porque embora eles não fiquem abaixo da tela, fica na traseira no Galaxy M31 e na lateral direita do Note 9S, e os dois são precisos, embora esse último possa atrapalhar um pouco a vida dos canhotos. Tendo tela maior, o Note 9S tem também as maiores medidas, e ele acaba compensando isso trazendo a repelência à água. Para completar, os dois são dual SIM e eles possuem berços separados tanto para o micro SD quanto para o segundo chip. Então o envidraçado Redmi Note 9S abre o nosso placar. Na tela, né, aquela velha queda de braço traz o Super AMOLED do M31 para bater de frente com o IPS do Note 9S. A definição Full HD Plus é a mesma em ambos, mas a tela de quase 6.7 polegadas do Redmi é maior que as 6.4 polegadas do M31. O aproveitamento tela-corpo é o mesmo entre eles, que também trazem proteção Gorilla Glass, sendo uma versão mais nova no Redmi. Esse também tem suporte HDR10, que é legal, por exemplo, para você ver conteúdos que tragam essa tecnologia no Netflix ou no YouTube, por exemplo. Na qualidade, os dois têm boa legibilidade em ambientes externos, e por mais que o Note 9S tenha um LCD bom, ele é superado pelo M31, que tem cores mais vibrantes, melhor ângulo de visão e preto profundo. A tela do Note 9S é muito interessante, mas o Galaxy M31 impressiona pelo preço e fica com um ponto. No áudio externo, os nossos competidores são muito parecidos, mas isso não é exatamente uma boa notícia. Sendo mono com apenas uma saída de som na parte inferior, os dois têm deficiência de graves e médios e estouram o som em volumes altos. Eles são interessantes para vídeos, uma vez que as vozes acabam tendo destaque, mas para música eles deixam a desejar. Fones de ouvido só vêm na caixa do Galaxy M31, mas são do modelo mais simples possível e entregam um som básico que até serve para você fazer ligações, mas aqueles que curtem música vão precisar de uma coisa melhor para aproveitar o Dolby Atmos presente. É um outro ponto que nós temos para o celular da Samsung. Estes são dois intermediários quase que bem atualizados. O Android 10 vem instalado de fábrica, mas se o Note 9S está na MIUI 11 e ainda não recebeu a MIUI 12, o M31 vem com uma versão mais simples da interface One UI, chamada de One UI Core 2.0. Os dois, ainda bem, devem ter atualização para o Android 11. São duas interfaces com muitos recursos personalizáveis, mas na One UI Core você perde, por exemplo, a pasta segura e também o Samsung Pay, e leva em troca, veja você, muito bloatware. A MIUI também tem muitos ajustes e traz um sistema de temas que agrada quem gosta de trocar o visual do smartphone e uns anunciozinhos para te ajudar. Nas conexões, os dois têm Wi-Fi de duas bandas, Bluetooth 5.0 GPS e não contam com NFC. De extra, o Redmi Note 9S traz o sensor infravermelho, que é queridinho dos fãs da marca, porque com ele você pode controlar diversos eletrônicos. Eles empatam porque ambos são bem completos aqui. A interface com recursos a menos da Samsung acaba mostrando o que veio nessa seção. O M31 conta com o chipset Exynos 9611 com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço, enquanto que o Note 9S apresenta um chipset Qualcomm Snapdragon 720G e 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento, embora ele também tenha uma versão, que não é essa daqui que foi testada pela gente, com a mesma memória e espaço do M31. O 6128. Nos benchmarks, tudo correndo como esperado. O Note 9S tem um processador fabricado de maneira mais moderna e performa 25% melhor do que o Samsung. Porém, em nossos testes padronizados de abertura de apps, a coisa toda se inverte de uma maneira surpreendente e o M31 vai mais de 30% mais rápido do que o Note 9S, mostrando, que um sistema bem casado com hardware é o que a gente tem aqui. Nos jogos, nós temos uma nova dança das cadeiras e o M31 é apenas bom para diversão, rodando bem em títulos leves e engasgando em títulos mais pesados como o Asphalt 9. Já o Note 9S se destaca por conseguir rodar alguns títulos pesados em até 60 FPS usando a função Game Turbo 2.0. O M31 é rapidinho no dia a dia, mas o poder de fogo dá o ponto para o Redmi Note 9S. Com um display maior, a bateria de 5.020 mAh do Note 9S iria mesmo durar menos que os 6.000 mAh do Galaxy M31, mas ele também não fez feio.
meio. Os dois passam de um dia completo de uso direto e o smartphone da Samsung supera o rival por pouco menos de 1 hora. Em tempo de tela, as 13 horas e meia são as mesmas para ambos, mas na hora da recarga eles se afastam um pouco de novo. E tendo um carregador de 22 watts e meio na caixa, o Note 9S consegue ficar menos de 2 horas na tomada, um feito que o M31 e o seu carregador de 15 watts não conseguem, se aproximando das 2 horas e meia. As vantagens de cada um são o suficiente para que eles empatem nesse quesito. Lançados lá fora em momento próximo, eles não se diferenciam muito no conjunto de câmeras traseiras, que acabam seguindo aquele script de câmera quádrupla bem comum. O Galaxy M31 tem uma wide principal de 64 megapixels, abertura de 1.8 PDAF, outra wide de 8 megapixels, macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade também de 5 megapixels. O Note 9S tem um sensor principal wide de 48 megapixels, abertura 1.8 com PDAF, uma outra wide de 8 megapixels, uma câmera macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Como vocês viram, as maiores diferenças estão na quantidade de megapixel em alguns sensores e, como um todo, o Redmi Note 9S mostrou uma melhor performance, uma vez que o seu processador consegue aproveitar melhor os recursos que ele tem. A sua inteligência artificial estoura nas cores, mas no modo automático faz ótimas fotos, traz bons detalhes, cores equilibradas e bom alcance dinâmico. A câmera principal do M31 melhorou em relação ao anterior, mas satura muito no modo automático e na resolução maior as fotos perdem nitidez, que também acaba sendo um problema que aparece no Note 9S. Na ultra-wide, o Redmi tem fotos com qualidade decente de detalhes, contrastes sem exageros e alcance dinâmico tão bom quanto o da principal. No M31, ela faz fotos boas em ótimas condições de luz e abaixo disso, ela já começa a ficar prejudicada. Por fim, a macro também se sai melhor no Redmi Note 9S porque tem um foco automático e faz umas melhores fotos que nós vimos até agora em uma macro de intermediário. O sensor da Samsung tem foco fixo e também precisa de muita luz para fazer fotos interessantes. O Note 9S sem dúvida se sai melhor nas fotos e o ponto é dele. Para vídeo, são duas câmeras que vão além do básico, gravando em 4K, mas apenas em 30 fps, e o estabilizador eletrônico só aparece se você gravar em Full HD. Nessa qualidade, apenas o Note 9S grava também em 60 fps e traz modos de câmera lenta. Como contra, o M31 também tem um foco muito lerdo, mas apresenta uma boa captura de áudio, enquanto que a do Redmi não é lá essas coisas. À noite, como esperado, a gravação fica uma porcaria em ambos, então o ponto de vídeo vai para as capacidades do Note 9S. A câmera do Redmi Note 9S tem 16 megapixels e abertura de 2.5, que parece ser menos promissor do que o M31, que tem um sensor de 32 megapixels com abertura 2.0. Só que no final, cada um se sai bem em alguma coisa. Embora suavize um pouco o rosto, o M31 conseguiu melhores fotos durante o dia, trazendo mais detalhes, mas o Note 9S é superior à noite e faz recortes melhores no modo retrato. As suas fotos apresentaram uma definição um pouco melhor, principalmente onde ele é mais exigido, como em áreas internas e à noite. O modo retrato não acerta os detalhes tanto quanto no Note 9S, mas manteve melhor o contraste das imagens. Já o M31 passa na frente em oferecer gravação em 4K, então ponto para o Galaxy M31. Chegando por R$2.000, o Galaxy M31 não foi aquele destaque dos preços baixos, mas ele pode ser ofuscado aqui pela chegada do Redmi Note 9S por R$2.800 no Brasil, sendo que a gente está falando daquela versão com 464. Essa versão que é igual ao do M31 com 6 GB de RAM, 128 de espaço, chegou por R$3.000. Mas a gente sabe, os marketplaces já estão a toda e o M31 também já teve a sua queda. Então eles se igualam aí atualmente num preço de R$1.800, com essa diferença aí de RAM e armazenamento. Há mais chances do M31 ter uma queda de preço do que o Note 9S, ao menos aqui no Brasil, e uma vez que importados não estão valendo muito a pena. Pelos valores atuais, o Galaxy M31 acaba sendo um melhor custo-benefício e arrebata esse ponto final. Pois é, vejam vocês que nós ficamos com um empate aqui, só que se vocês pensarem faz bastante sentido. O Note 9S é mais caro, enquanto que o M31 não consegue aproveitar todos os seus recursos muito bem por causa de um processador que não é tão otimizado. Então, para um uso mais leve, se você precisa de uma bateria e uma performance equilibrada, o Galaxy M31 é uma opção boa, ainda mais se ele cair um pouquinho mais de preço. Já se você quer jogos, fotos superiores, prefere um acabamento em vidro, vai de Note 9S. São dois aparelhos bem interessantes disponíveis atualmente no mercado brasileiro e vale a pena você ficar de olho em promoções para ambos. Só que agora me conta aqui, em qual deles você apostaria se você fosse dizer assim que um deles desempataria no comparativo? Queremos saber a sua opinião, escreve aqui embaixo. E, para ficar de olho em qual deles vai cair de preço primeiro, nós deixamos os links para a nossa ferramenta de ofertas para vocês conferirem também aqui embaixo. Eu fico por aqui e até a próxima!